Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje nós veremos sobre os pacificadores. Chegamos na nossa penúltima bem-aventurança. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, vamos orar pela nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, obrigado por tudo, só tenho a te louvar e te agradecer, Pai, obrigado, Senhor. Nos ensine, Pai, a sermos pacificadores, a sermos pessoas que promovam a paz, a sermos as pessoas que tragam a paz, que exalam paz. Que venhamos ser aquela pessoa que modifica o ambiente, que altera o ambiente, que retira a retaliação, retira a vingança, que transforma, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos ser a tua imagem e semelhança, e assim te louvamos e te agradecemos. Amém. Pois bem, na nossa aula de hoje, vamos ver o seguinte. Vimos até então 6 bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são uma qualidade fortíssima e não diria até que é a principal qualidade do verdadeiro cristão. No final, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está descrevendo o perfil do verdadeiro cristão. E as bem-aventuranças, mais do que tudo, comprovam a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Por que eu estou falando isso? Vamos abrir em Tito. Vamos abrir em Tito, capítulo 2, versículo 14, que está escrito o seguinte. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Por que ele fez isso que fez? Para nos redimir, nos salvar, nos purificar e fazer de nós um povo exclusivo dele, unicamente dele, para que então a gente possa praticar as boas obras. Que boas obras são essas? As bem-aventuranças. E eu garanto que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje. A prática das bem-aventuranças, a prática de ser um pacificador. Jesus se sacrificou na cruz para que possamos ser bem-aventurados, para que nós sejamos pacificadores. Para que a gente venha aderir, que a gente venha produzir os frutos do Espírito, para que venhamos ser verdadeiros cristãos, filhos de Deus. Então, para entender o porquê desse termo pacificador, porque poderíamos pensar, pacificador, um termo simples, é uma pessoa que tem paz. Beleza? Na teologia básica, poderíamos simplificar a isso, uma pessoa que tem paz, né? Uma pessoa que é pacífica, por se dizer assim. E beleza, reduzimos o termo. Então, para que destacar isso, já que é algo tão simples, reduzir a um termo tão simples? É muito simples, Jesus não está reduzindo nada, ele está expondo algo cujo qual a maioria das pessoas não vê. Então vamos lá. Pacificador. O que é ser um pacificador? Uma qualidade, em primeiro lugar, ser pacificador já demonstra de cara ser uma qualidade do verdadeiro salvo. Ou seja, você muitas das vezes pode pensar que você é pacificador. Eu, em um momento da minha vida, pensei ser um pacificador. E muitas pessoas pensam, em algum momento, de fato, serem pacificadores, mas não são. Porque, em primeiro lugar, ser pacificador é uma qualidade única e exclusiva do verdadeiro cristão. Então, pessoas que acham que por terem paciência, que acham que por não se envolverem em brigas, são pacificadoras, já descartem isso, porque vocês não são pacificadores. Pelo menos não o pacificador que a Bíblia descreve. Então, ser pacificador, a princípio, é uma qualidade ativa. Assim como misericordioso. A gente entrou agora nas qualidades ativas, não é? Misericordioso é uma qualidade ativa.
puro de coração, no fundo, é uma qualidade ativa de não dividir o coração com ninguém, né? A não ser unicamente, exclusivamente a Deus. E agora, outra qualidade ativa, a paz. Como assim ativa? O que pacificador... Como que ser um pacificador seria uma qualidade ativa? Então, vamos lá. Pacificador é aquele que promove, externaliza paz. Promove paz entre as pessoas, entre reinos, entre nações, entre inimigos. Então, ser pacificador nada mais é do que a qualidade daquele que promove a paz, certo? A gente voltou para aquele termo do começo, tá? Uma pessoa que é pacificadora, é isso, tem a ver com paz, não é? Então, o que tem de tão profundo em ser um pacificador a ponto de ser uma qualidade única do verdadeiro cristão? Então, vamos adentrar agora. O pacificador, ele já começa... Vamos começar pelos princípios mais básicos. Pacificador é aquele que, aonde tem um ambiente que falta paz, ele leva a paz. Ele tá ali, e só o fato dele estar ali presente, aquele ambiente fica em paz. Ele promove a reconciliação. Aquelas pessoas que até então estavam brigadas, estavam discutindo, por ele chegar ali, ele chegou, resolveu a situação e promoveu paz entre ambas as partes. Ele desfaz contendas, ele desfaz intrigas. Onde tem confusão, onde tem desordem, onde tem briga, ele vai lá, ele chega, ele apazigua, ele traz paz. Isso é ser ativo. Então, pacificador é uma qualidade ativa. Então, vamos lá. Precisamos destacar isso também, que isso é unicamente para os cristãos. Isso é um ensinamento para os cristãos. Talvez você possa pensar, o que a gente mais vê por aí? Que essas pessoas de rua, essas pessoas longe de Cristo, essas pessoas que não acreditam em Cristo brigando, certo? Aí muitas das vezes a gente condena essas pessoas, por quê? Porque elas não são pacificadoras. Mas eu digo aqui, óbvio que elas não são pacificadoras, elas não têm Cristo no coração. Mas essa mensagem aqui não são para essas pessoas. Essa mensagem aqui é para os cristãos. Como assim? Cristão que acha que é cristão, mas não é. Cristão que acha que é cristão, mas só se mete em briga. É impressionante o número de cristãos que se diz ser cristão, vai para a igreja, faz tantas coisas, produz obras, mas está envolvido em briga, envolvido em conflito, problema, fofoca. Está ali, envolvido em todo tipo de intriga. Qualquer tipo de futuquinha ali, ele está lá envolvido. Vocês acham que Cristo está cobrando isso daquelas que estão afastadas? Não está. Elas já estão afastadas. Mas nós, como cristãos, a pessoa que se diz cristão, mas está envolvida em intriga, está fazendo o que lá? Entende o ponto profundo que ele começa a se achegar aqui? Então, isso só mostra o quê? Que não é uma pessoa crente, sim um religioso. E acontece disso, muitos religiosos que implicam com as pessoas que não são de Cristo, mas elas mesmas cometem esses erros. Pessoas que implicam, cristãos que ensinam, não, porque fofoca é ruim, mas vivem fofocando daqui para ali. Entendem? Então, qualidade do pacificador. É aquele irmão que não pode olhar, ver uma contenda, ele já quer apaziguar. Porque o que tem de irmão, que a gente vai também para a igreja, olha para nossa cara e já fecha. Já faz aquela cara de irritado, cria uma divisão, não pode nem olhar para ele que a pessoa já fica irritada. Já não vai com a cara da pessoa. Então, como pode o Espírito Santo habitar numa pessoa dessa? Entende? Então, vamos lá. Temos que parar de viver essa vida confortável, essa vida boa, achando que tá tudo bem, achando que eu sou cristão
E por eu ser cristão, não, tá tudo bem. Quem tá com problema são aquelas pessoas que não creem em Cristo, que fiquem fofocando, criando intriga, brigando por aí. Mas não tá tudo bem. E Cristo está dizendo aqui. Cristo mostra que o problema é quando a laranjeira é balançada, como a gente viu em exemplos. Quando a gente balança a laranjeira e cai o limão. Isso é um problema. Pelos seus frutos, vocês serão conhecidos. Então, o que crente produz? Paz. Quando a gente balança um crente, o que cai dele? Paz. Aí um conflito bate no cristão, porque conflitos aparecem. Cristãos podem passar por conflitos? Sim. Podem acabar por se envolver em briga? Sim. Só que quando a briga bate nesse cristão, o que cai dele? Paz. Mas o que a gente vê? Cristãos que a briga chega, bate a briga, o que cai do cristão? Ira, retaliação, inveja, conflito, autodefesa. A gente vê caindo um monte de coisa, menos paz. A pessoa ela faz de tudo, ela se defende, ela tenta defender o próprio ponto, tenta jogar a culpa para outro, tenta se justificar, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, tenta retribuir na mesma moeda. A pessoa faz tudo menos tentar fazer paz. Esse é o termo. Fazer paz. Se a gente pega o termo utilizado aqui na Bíblia, esse mesmo termo, e puxar a palavra do grego, a tradução dele, a tradução é aquele que faz paz. O que Jesus está dizendo aqui? Pacificador não é aquele que sente paz. É uma pessoa tão paciente, tão calma, não se envolve em briga. Isso não é ser pacificador. Até um não crente pode ter essas qualidades. Um não crente pode ser uma pessoa paciente. O não crente pode ser uma pessoa que não se envolve em briga. Às vezes, os crentes se envolvem mais em briga do que um não crente. A qualidade aqui do verdadeiro crente é aquele que faz paz, não só que sente. Esse é o termo. O crente, ele sente paz? Sente. Não estou dizendo que o crente não sente paz. Ele sente paz. Mas ele também faz paz, ele cria paz, ele envia paz, transborda paz, derrama paz, lança paz. Então, não é uma situação passiva que Jesus está falando aqui, sim uma situação ativa. E ele tem essa qualidade em todas as áreas da vida dele, todas. Desde, talvez, num leito de hospital com um parente, até numa fronteira com uma nação inimiga, ele está ali para tentar promover a paz da melhor forma possível. Onde tem crente verdadeiro, tem paz. Ou ele está ali tentando promover a paz. Pergunta: como nós somos? Nós somos aquela pessoa que tenta promover a paz? Ou que, como diz aqueles famosos ditados populares, ou a gente é daquele que alimenta a fogueira? Que nem muitos dizem, e já ouvi isso de cristãos, de dizerem, não, o bom é alimentar a fogueira, alimentar a treta, como dizem. Bora botar fogo na lenha. Ou melhor, invertido, botar lenha no fogo. Crente não faz isso. Como nós somos. Então, como é que é? Se perguntarem em algum momento, o Lucas é pacificador? O que será que vão responder? Sim, o Lucas ele é uma pessoa pacificadora ou não. O Lucas ele se mete em briga, ele fofoca, ele faz isso, ele faz aquilo. E querendo ou não, eu afirmo, eu não sou, eu sou falho. Infelizmente eu sou falho. Pois eu já caí em vários desses perfis de pessoa que caiu em briga, que fofoca. Sim, eu já caí. Então, eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu não sou pacificador, mas eu preciso alcançar. E todos nós precisamos. Então, vamos lá, vamos eu e você adentrar nesse ensinamento tão profundo aqui. Mais ainda. Vamos lá. Por que ser pacificador? Por que o crente verdadeiro, ele deveria promover a paz obrigatoriamente? Como assim?
o crente, na verdade, a igreja por si só deveria ser a única instituição a promover a paz verdadeira. A única. Por que vocês acham que existem tantas guerras, tantos conflitos? A culpa é do homem. Mas do homem por si só, não, do que está no coração. Porque o homem não é pacificador. ONU, criada em 1945, se não me engano. O objetivo do quê? Promover a paz mundial. Reconciliar nações. E o que aconteceu? Qual que foi o resultado disso? Guerras, muitas guerras. Só nesse último século tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o ano que foi promovido e prometido ser o ano de luz, o ano de paz, o ano de reconciliação. Tivemos 2 guerras mundiais e mais guerras acontecendo. Estamos o quê? Pleno século XXI, ano de 2026, porque essa aula está sendo gravada em 2026. E o que está acontecendo? Eu digo o que está acontecendo. Guerras e guerras. Pois quem está por dentro das notícias sabe as guerras que estão acontecendo. E detalhe, a ONU está aí. E aí, cadê a paz? Percebem? Tem uma questão que é o seguinte. A sociedade nunca vai entender. Por que tantas guerras, tantos conflitos, tantas mortes? Por que tantas tentativas de paz falharam? Por que tantas tentativas de reconciliação e de harmonia são frustradas? Por que a ira e a violência e o pecado ainda predominam? Por um motivo muito simples. A sociedade nunca vai entender que o problema está no coração do homem. É no coração do homem que está o problema. Não adianta eu tentar transformar um ambiente, mudar uma pessoa de ambiente. Não adianta. A gente pode fazer um pedido insano de eliminar todos os homens maus do mundo, todos os líderes maus, eliminar tudo. Aí a gente pode pensar, pronto, agora a paz vai reinar. Eu digo, não vai. Porque não adianta. O problema está no coração do homem. Sempre vai aparecer uma nova pessoa mal, com um coração pervertido ali, para fazer aquilo que os outros acabaram por não fazer. Sai um homem mau, entra um outro. Entende? E o que acontece? A sociedade nunca alcança a verdadeira paz. Que a sociedade não entende que o problema está no coração do homem. Enquanto o coração do homem for corrupto, enquanto o coração do homem for mau, perverso, adúltero, vai existir brigas, conflitos, guerras. Não é o meio em que o cidadão está. Não é cultura que vai impedir isso. Não é cultura, não é nação, não é nada disso. Não adianta. Não é ensino, não é boa educação que vai resolver esse problema. Entende? Porque o coração dos homens ainda está corrompido. Está pervertido. Então, entendamos uma coisa. Não é mudança social de que precisamos, não é mudança cultural, não é mudança econômica, não é mudança política. Porque tudo isso já foi tentado e não deu certo. Então, o que acontece? Qual que é a solução? A solução é muito simples. Precisamos de mais pacificadores. Mais cristãos pacificadores, cristãos que proclamem o evangelho, cristãos que levem paz, que façam paz. O evangelho, ele sim pode transformar corações. O evangelho, ele pode transformar o pior dos homens que sejam no homem que mais vai trazer paz. Isso é possível. E o nosso Senhor, ele pode fazer isso. Um homem pode fazer de um assassino um transformador de corações. O Senhor pode fazer, sei lá, pegar aí um exemplo, talvez pegar um militar aí, vamos pegar um líder militar, daqueles piores possíveis, e fazer dele um homem de paz, que reconcilia nações. O Evangelho faz isso. Então, agora, por sermos pacificadores, o que acontece? Agora somos reconciliados
com Deus por meio do sangue de Jesus. E agora, o verdadeiro pacificador, ele tem paz com Deus. Agora ele tem um coração regenerado e de fato possui paz. E ele sim é um pacificador. Ele sim é um pacificador. Então, vamos lá. Vamos tentar entender agora mais a fundo o que não é ser um pacificador. Porque antes de entender o que é ser um pacificador, precisamos quebrar muitas ideologias do que as pessoas pensam ser pacificador. E a primeira delas, que é muito importante, é ser pacificador não é se associar com qualquer pessoa. Isso é importante. Como assim? O fato de eu ser um pacificador, manso, eu não ter conflitos, ter a famosa paciência, não significa que eu posso, ou devo, ou eu tenho que se associar com qualquer pessoa, criar vínculo com qualquer pessoa. Aquela pessoa pacificadora não é aquela pessoa que sai dando bom dia para todo mundo, que sai sendo gentil com todo mundo e faz amizade com todo mundo, porque eu preciso fazer amizade com todo mundo. Não, 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 não. Entende? Vamos pegar também, sei lá, aquela pessoa que se adentra numa amizade e aquela amizade claramente não tá fazendo bem para ela. Aí eu tenho que me manter, por quê? Porque o pacificador ele não conflita, ele evita briga, ele tá ali, ele vai se manter na amizade porque ele quer evitar. Isso não é ser pacificador, entende? Não é se associar com qualquer pessoa. Não é um crente ter que se associar com um descrente assim de forma livre e íntima. Entende? Beleza. Então, ser um pacificador não tem nada a ver com ser gente boa com todo mundo, com ter comunhão com todo mundo, intimidade com todos. Porque se fosse por isso, Jesus não fez amizade com os fariseus. Ele não foi gentil com os fariseus. Em nenhum momento. Pelo contrário, Jesus confrontou os fariseus, bateu de frente com os fariseus, repreendeu os fariseus. Compreendem? Então, podemos pegar exemplos também, o exemplo do famoso rei Acabe, o rei perverso. Perdão, Josafá. No caso, Josafá, o rei perverso, que sim fez aliança com Acabe. E o que acontece? Quase se deu mal e ele quase morreu. Deus manda um profeta repreender Josafá. Ou seja, podemos perceber que ele foi, lá em 2 Crônicas, ele foi severamente repreendido por fazer aliança com um ímpio, por se associar com ele. Pacificador não é se associar, não é se mancomunar, não é se aliançar, dar abertura para qualquer um, eu ser um amigo de qualquer pessoa, principalmente de ímpios. Segundo, não é ter comunhão com qualquer pessoa. Aqui a gente vai mais a fundo. Podemos pensar, ué, mas esse primeiro e esse segundo não é a mesma coisa? Não é. Observem com calma. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte para nós. Capítulo 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Aqui entra exatamente no que a gente está falando. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ou seja, ser pacificador em nenhum momento significa ter intimidade, relacionamento profundo com ímpios. Não ter, entende? Não significa que ser pacificador é ter comunhão com ímpios, que eu deva abrir minha casa para ímpios, que eu deva ser amigo íntimo dos ímpios, que eu deva me associar com ímpios. Entenda, não estou dizendo que a gente deva ignorar ou desprezar aquele que não é de Cristo. Mas em nenhum momento a palavra aprova eu me aproximar ou gerar uma comunhão com uma pessoa ímpia. Entende? Não é com qualquer pessoa. Sabe, eu digo por uma experiência recente, inclusive, que pessoas
que se mantenha em amizades, e isso eu estou falando de ambiente cristão, não estou nem falando de ímpio envolvido, que se mantém em amizades que claramente não são boas, mas fazem por acreditar que por ser cristão ela precisa o quê? Ser esse pacificador. Ela precisa ter paz com as pessoas. Não, Jesus em nenhum momento prega isso. Pelo contrário, podemos já ver em Provérbios. Aquele que anda com sábios será sábio, mas aquele que anda um tolo, ele vai ser um tolo. Então isso vale para ambiente fora, mas também dentro do ambiente cristão. Terceiro, não significa ser ecumênico. Nossa, o quanto que a gente vê isso nos dias de hoje, o quanto isso é clássico. O que é ecumenismo? Que palavra é essa? Vamos lá. Ecumênico é o ajuntamento das religiões, é o acordo das doutrinas, mesmo que divergente uma das outras. Pacificador, ele não quer guerra, ele não quer briga, ele quer paz entre todos. Certo? Certo, isso está correto. Mas isso não significa nada quando a verdade está em jogo. Ou seja, o fato de eu promover a paz ou fazer paz não significa que eu vou concordar com doutrinas falsas, com falsas religiões que deturpam os ensinamentos do Senhor. Doutrinas falsas que ensinam coisas erradas e levam pessoas a caminhos errados, com doutrinas que claramente não estão nas Escrituras. Martinho Lutero, ele diz uma frase muito boa. A paz, se possível. A verdade, a qualquer preço. Ou seja, promover a paz, beleza, se for possível promover a paz, promova. O pacificador faz isso. Mas se a verdade estiver em jogo, não importa. Aqui não tem mais paz. E foi o que Jesus fez com os fariseus. O que vocês estão ensinando está completamente errado. Vocês estão deturpando a palavra do meu Pai. Portanto, aqui não existe paz. Pelo contrário, eu vou rebatê-los, eu vou repreendê-los, eu vou questioná-los. Entende? Então, que a gente entenda uma coisa, a verdade ela é inegociável. Não existe esse negócio de que religiões têm que se unir, têm que promover, eu tenho que respeitar a religião do meu próximo. Aonde que na Bíblia Jesus ensinou a respeitar a religião do próximo? Em nenhum momento ele ensinou isso. Em nenhum momento Jesus ensinou que cristão é aquele que respeita tudo. Pelo contrário, a última coisa que Jesus fez foi respeitar ensinamentos contrários à palavra de Deus. Em nenhum momento ele os respeitou, pelo contrário. Jesus, em muitas das vezes, ele até... Olha só, Jesus comparou os fariseus a túmulos. Túmulos, covas com coisa podre dentro. Jesus chamou eles de víboras, raça de víboras, de cegos, hipócritas. E isso é para que a gente possa compreender que aqui não tem paz. Não existe essa história de respeitar o próximo. Pelo menos enquanto a verdade estiver em jogo. Se puder manter a paz, mantenha. Mas a verdade não é negociável. Amós. Ou melhor, Amós. Vamos para Amós. Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Parece uma frase simples, mas é verdadeira. Se não está de acordo, luz não anda com trevas. Entende? Eu não posso andar de acordo com uma outra religião, com o espiritismo.
Eu, como verdadeiro cristão, pensando assim, eu não estou falando de mim, Lucas. Eu falo o verdadeiro cristão. Uma pessoa como verdadeira cristã, ela não vai andar em acordo com o espiritismo, ela não vai andar em acordo com a magia negra, com Umbanda, com Candomblé, com Quimbanda e mais outras inúmeras religiões que existem por aí. Não vai andar de acordo com essas religiões, entende? Então, não devemos estar de acordo com falsas doutrinas. Isso conflita com a paz. Então, o pacificador, ele promove a paz que não é feita em detrimento da verdade, às custas da verdade. Agora, quarto ponto de o que não é ser um pacificador. Não é ser conivente com o pecado. Isso acontece muito, inclusive eu já fui uma pessoa assim também. O que é ser conivente com o pecado? A ideia de que o pacificador ele precisa fazer bem com todo mundo, a paz com tudo, com todas, é deixar tudo acontecer, não se intrometer, não contender, não brigar, não julgar. Que nem muitos crentes falam isso. Não, você não pode julgar. Aquele irmão errou, mas você não pode julgar, porque a Bíblia diz: não julgue ou você será julgado. Não é esse o versículo que as pessoas usam? Da forma que julgares, você será julgado. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa esse versículo, a pessoa nem entende o que esse versículo está falando. Então, o que é o verdadeiro ensinamento aqui? É a famosa paz a qualquer preço. É deixar tudo solto em prol da paz. Em nenhum momento Jesus ensina isso. Nenhum. Não é ser omisso em relação às transgressões. Em nenhum momento Jesus mandou a gente ser omisso em relação às transgressões dos outros. Pelo contrário, olha só o que Jesus diz em Mateus, capítulo 18. Olha só o que ele diz em Mateus 18, versículo 15. Ele diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Percebe? Então, não era eu ser conivente com o pecado, com as transgressões das pessoas, com a falha. A Bíblia ensina a advertir o pecado, a repreender o transgressor, a chamar sua atenção. E quando a gente diz repreender, advertir, não é mandar a pessoa para o inferno também, que nem muitas pessoas, ou até mesmo religiões fazem. Não é condenar a pessoa para o inferno, mas é dizer, olha, você está errado. Isso é pecado. Não é certo. Entende? A Bíblia, ela ensina isso, ela prega isso. Tito, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: se é isso que você deve ensinar, e é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Olha só o ensinamento aqui. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os. Não aceitando, não julgueis, não julgue aqueles que pecam, não, repreenda-os com toda a autoridade. Ainda diz assim, com toda a autoridade. Não é ser passivo, não é ser mole, não é ser conivente, não é ser uma pessoa que evita se envolver em briga. Não é isso. Jesus era o maior dos pacificadores. Ele era chamado em Isaías de o príncipe da paz. O príncipe da paz. Tá vendo? E ainda assim, podemos ver ele em uma das partes da Bíblia, ele fazendo o quê? Pega uma corda, faz um chicote, entra no templo e derruba tudo. E repreende as pessoas, repreende os fariseus. Aí a gente pode pensar, o que foi aquilo? Aquilo foi um pico de raiva? Jesus perdeu a paz? Não, aí é que tá, ele não perdeu a paz. Ele não deixou de ser um pacificador naquele momento. Pelo contrário, ele foi totalmente pacificador. E é aqui que a gente cai no erro, que a gente começa a entender melhor o que é ser um pacificador, entende?
A gente entende errado demais o que é ser um pacificador. Jesus chama eles de raça de víboras. Repreende severamente o legalismo, severamente. O que a gente mais tem no Novo Testamento é repreensão. Jesus repreendendo muito. Se a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê, na maioria da parte das cartas de Paulo, a gente não vê Paulo dizendo: "Oh, meus filhos, fofinhos, vocês pecaram, tá tudo bem". Não, vocês pecaram, vocês erraram. Olha aqui, ó. Aqui, ó, vocês erraram aqui, ó. É grave o que vocês fizeram. Paulo, ele adverte, ele assevera. Jesus não se associou com ninguém, não se associou com o Sinédrio. Quando eu digo ninguém, ou com os fariseus, ele não participou do Sinédrio, não recebeu aplauso dos fariseus e nem pretendia receber aplauso dos fariseus. Ele não pretendia receber a aprovação dos fariseus. E ainda assim, foi um pacificador. E ainda assim, ele é o príncipe da paz. Então, vamos adentrar agora o que é ser um pacificador. Beleza, a gente viu que não é todas essas coisas. Mas então, o que é ser um pacificador? Nas escrituras, a palavra paz ela é usada de duas formas. E sim, nessas duas formas ela tem significados diferentes. Na primeira, condição interna do indivíduo. Paz de espírito é a famosa paz de espírito. É estar em estado interno de tranquilidade. Por quê? Porque eu fui salvo por Cristo. Não é qualquer paz. Não é a paciência. A paz de espírito é aquela paz dada por Cristo. Porque agora ele foi reconciliado com Cristo e porque a culpa agora foi removida. Ele está seguro da salvação. Ele sabe, o verdadeiro crente sabe que ele é salvo. Ele não tem dúvida. Ele teve o seu pecado perdoado e por isso é que os ímpios não gozam de paz, não desfrutam de paz, porque eles estão em contínua perturbação. Crentes que vivem em contínua perturbação, achando que e ficam na dúvida de: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Ontem eu estava salvo, mas hoje eu não estou porque hoje eu pequei, hoje eu estou condenado, eu vou tentar recuperar minha salvação amanhã. Vivem em constante ebulição no coração. Não tem certeza da salvação. Então a culpa perdura sobre essas pessoas. Esse é um tipo de paz. Um tipo. É uma paz regeneradora, uma paz salvadora. Agora, qual que é o segundo tipo de paz citado na Bíblia? Descreve uma condição de harmonia e unidade entre duas pessoas ou grupo. Ou seja, eu e um colega. A gente não brigou, a gente está aqui, normal, de boa, estamos em paz. Ou uma nação, quando se une com a outra, elas estão em paz. É esse tipo de paz que Jesus está citando aqui no pacificador. É essa segunda. Não é a primeira. É a segunda. A paz entre pessoas, paz entre reinos. O que faz paz, ele não só sente. Vamos lá, pacificador. Primeira coisa do pacificador. Qualidade daquele que promove paz entre as pessoas e os seus inimigos. O que faz paz? Ele não só sente paz. Aqui diz, não só sente. Eu não estou dizendo que ele não sente paz. Ele não é obrigado a sentir paz. Não, o pacificador, ele naturalmente, eu não digo obrigatório, naturalmente ele sente paz. Por quê? Porque o pacificador, ele externaliza aquilo que está dentro dele. O que tem dentro dele? Paz. E por ele ter paz, ele externaliza essa paz para fora e leva para as pessoas. Entende? Então, o que faz paz, ele não só sente paz, ele não só possui, ele leva essa paz, ele faz paz. E essa é uma das características do verdadeiro cristão, que não só possui paz de espírito, paz interior, mas por ter sido reconciliado, porque ele foi perdoado por Deus, ele também promove essa paz, ele também leva essa paz, ele causa paz. Aonde ele vai, tudo que ele fala, tudo que ele faz é com o fim de promover a paz. Outro ponto. Segundo, pacificador. É alguém ativamente envolvido em remover aqueles fatores que produzem inimizade entre duas pessoas ou grupo. Vamos lá, uma frase grande.
alguém ativamente envolvido, ativamente, em remover aqueles fatores que produzem inimigos entre duas pessoas ou grupo. Ou seja, é aquela pessoa que não atira mais lenha na fogueira. É aquela pessoa que, pelo contrário, procura apagar esse fogo. Ele tira a lenha do fogo para que ela diminua. País em guerra. É aquele embaixador que vai com a bandeira branca tentando promover a paz. Ó, vamos acabar com essa briga, vamos acabar com essa guerra. O cristão é esse embaixador, é esse que carrega essa bandeira de paz, é esse. Onde há contenda no seu emprego, ele vai tentar resolver. Briga entre o patrão e o colega, ele vai resolver. Briga entre mãe e filho, ele vai resolver. Briga entre esposa e filho, entre vizinhos, com o outro dentro da igreja, briga entre irmãos, ele vai lá, ele vai tentar resolver. E ele vai fazer com tudo para reconciliar essas partes. Os crentes de hoje, eles são completamente o oposto. Eles são, a gente vê hoje uma geração de crentes que são os crentes que tacam lenha na fogueira. Não tentam tirar, eles querem é botar a lenha. Querem ver briga. Onde já se ouviu falar. Antes eu não ligava para isso, inclusive eu já brincava muito com isso, mas hoje eu vejo com outros olhos, eu penso, meu Senhor, que geração de crentes é essa que gosta de ver briga, gosta de ver treta, gosta de ver irmãos em conflito? Gosta. Irmãos que não pode pisar o pé na igreja que já arruma briga com alguém. Parentes que a casa tá em paz, a pessoa pisou o pé na porta, já era, vira a casa do avesso, de cabeça para baixo, o caos, o inferno se instaurou naquela casa. Vamos lá. Filhos de Satanás. Sabe o significado da palavra diabo? Filhos do diabo? Diabo significa caluniador, fofoqueiro, contendeiro. Sabia disso? Eu confesso que ao estudar isso eu não sabia não. Caluniador, aquela futuqueiro, fofoqueiro, contendeiro, a pessoa que cria contenda. Satanás, inimigo de Deus. É isso que significa Satanás. Satanás significa inimigo de Deus. Ou seja, o filho de Deus, ele não promove contenda. Então, que a gente não seja esse tipo de pessoa. Não venhamos ser. Pacificadores. Terceiro, aquele que se esforça para manter a paz onde ele está presente. Está presente em casa, ele procura manter a paz. Trabalho, ele procura manter a paz. Faculdade, ele procura manter a paz. Entende a diferença? Eu posso pegar exemplo meu, de muitas das vezes, do qual eu já tive brigas com a minha mãe. Não me orgulho disso. E hoje, eu paro para pensar, puxa, era tão óbvio. Se eu não tivesse respondido naquele momento, se eu tivesse apenas ficado calado e de fato reconhecesse o meu erro, não teria virado briga. Eu manteria a paz na casa. Todos ficariam em paz. Mas nós temos aquela tendência de querer responder, de querer refutar, aquela tendência, ou a mesmo de promover a briga, ou de fazer, olha, se eu fosse tu, eu não deixava as coisas do jeito que estão. Aqueles irmãos que estão brigando, aí o outro irmão, super conselheiro, fofoqueiro da igreja, vai lá com o irmão e diz, olha aí, ó, eu te falei que aquele irmão não era boa coisa, não. Eu nunca gostei dele, nunca fui com a cara dele, aquele irmão não presta. Se eu fosse tu, ó, nem olhava mais pra cara dele. Se eu fosse tu, ó. E eu não tô falando de pessoas de fora da igreja, não. Tô falando de crente agindo assim. O verdadeiro crente, ele mantém a paz. E ele trabalha e faz de tudo para que a paz não saia daquele ambiente, que a paz fique.
O crente, ele gosta de silêncio, aquela casa silenciosa. O crente gosta de graça, ele não gosta de barulho. Ele não gosta daquela casa que vive voando palavrão de um lugar para o outro, de menino gritando. Ele quer paz. Ele não gosta de ver briga. Ele procura trazer essa paz aonde ela está ausente. E aonde essa paz está, ele faz de tudo para que ela não saia. Se precisar ficar calado, ele fala e mantém a paz. Se precisar falar, ele fala para manter a paz. Você avalia a si mesmo. Você se esforça para manter a paz onde ela está presente? Você fala baixo, tenta ser compreensivo. Você ora, intercede, se põe entre as partes, você toma dores das pessoas, você tem algo, você faz algo para promover aquela paz? Todo crente tem que ter isso. Todo crente tem que ser assim. Jesus diz, pacificador, aquele que pacifica, que leva a paz, promove a paz, induz, insufla, incute a paz, aonde não existe paz, e mantém a paz aonde ela está. O Senhor é paz, o portador da paz, advogado da paz, embaixador da paz. É o que todas essas coisas é o que nós deveríamos ser como crentes. Porque o que a gente vê, e é em número, não estou falando de um número pequeno, quanto é em número de contendas entre irmãos da igreja, irmãos fofoqueiros, irmãos briguentos, irmãos vingativos, irmãos ruins, aqueles irmãos de cara fechada, aqueles irmãos, vamos dizer, insuportáveis. Como pode isso? Irmão que não olha para a cara um do outro, que vive de rixa. Briga entre família. Então, percebe-se? E é daí que surgem as contendas, daí que surgem as guerras, daí que surgem todos os conflitos. Tiago diz, tem que purificar. Esse negócio aí tem que purificar, não tá certo. Se o Deus de paz mora em mim, eu devo ser um pacificador. Se o Espírito Santo habita em mim da forma que eu falo que ele habita, então eu sou um pacificador. Romanos 15, versículo 33. Está escrito: o Deus da paz seja com todos vocês. Olha que lindo. Então, se você foi reconciliado, ser um pacificador é o modelo de Cristo, de Deus. É ser semelhante a Ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: e é por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é o nosso príncipe da paz. Ele é o nosso exemplo de seguir. É a ele com quem nós devemos parecer. E ele era o quê? Pacificador. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Gente, o número de inimizade em igreja é imenso. Imenso. Será que Cristo se agrada de crente assim, que vive tendo inimizade com pessoas dentro da própria igreja? Judeus e gentios não se davam, eles não se bicavam. Por quê? Porque para os judeus, os ímpios, né, os gentios, ele era uma raça condenada. Aí o que acontece? Jesus morreu na cruz. E o que aconteceu? E agora eu vou colocar os dois na mesma igreja. Aí os judeus vão olhar como é que é? Sim, eu desfiz a inimizade que existia entre judeus e gentios. Agora,
A aliança entre vocês está feita, agora vocês vão ter que congregar juntos. Vocês serão chamados de cristãos. Agora não é mais cristão judeu, cristão gentil, não, cristão, vocês são cristãos, agora vocês são uma única família. Agora vocês vão ter que almoçar juntos, comer juntos, viver juntos, promover a paz juntos. Vocês terão que viver em comunhão. Eu vou reconciliar essa parte. É isso que Jesus disse e isso que ele fez. E assim deve ser o cristão. Como saber se sou pacificador? As evidências, como você sabe, vamos ver isso agora.